Olá, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live Dislexia Bahia Convida. Essas lives nós temos quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, e sempre abordando temas sobre os transtornos de aprendizagem, como ajudar as crianças, as pessoas com transtornos de aprendizagem. Nossa live fica sempre gravada no IGTV do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, podem ser acessadas posteriormente através do nosso canal Dislexia Bahia, tá? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os aplicativos, a tecnologia a favor das pessoas com transtornos de aprendizagem. Como é que a gente pode utilizar a tecnologia? Quais são os aplicativos que a gente pode ter para ajudar as crianças com os transtornos de aprendizagem? E para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante para nossos filhos e para nossos alunos, para quem são os professores que estão ouvindo a gente, então nós vamos convidar hoje Roberto Gordilho, né, que é especialista em tecnologia e é uma pessoa que é pai de uma criança com dislexia, que por acaso é meu filho, né? Ele é meu marido e também faz parte, é um dos fundadores aí do Dislexia Bahia, da Associação Baiana de Dislexia. Nossas colegas estão acessando também a live, que fazem parte da associação, e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essas tecnologias, né, que podem ajudar. Nesse momento, principalmente, um momento no qual a gente está passando de pandemia, que as crianças estão precisando estar em casa, precisando estudar em casa, assistir às aulas, né? E isso dificulta muito para todas as crianças. E mais ainda para as crianças com os transtornos de aprendizagem. Então, por conta disso, a gente também bolou essa live, esse bate-papo, que vai ser uma troca de ideias. A gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que nos apoiam, que nos ajudam, quais são as ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia com o nosso filho e quais são as outras opções que a gente vê no mercado, que a gente vê aí nas lojas, né, nas redes sociais, as associações também que trabalham com essa questão. Então, a gente sempre vê vários sites e vários... estamos sempre pesquisando para trazer cada vez novidades para nossos associados do Dislexia Bahia e também, né, as pessoas que podem e querem aprender um pouco mais com essas tecnologias. Então, o Roberto Gordilho já vai estar acessando aí para começar a nossa live também, esse bate-papo. Daqui a pouquinho ele tá acessando aqui. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso trabalho na associação, né? Então, é uma associação de pais, nós somos um grupo de pais que trabalham em prol das crianças e das pessoas com a dislexia. E esses transtornos são transtornos muito comuns, né? Atingem 10% da população. Muitas pessoas não sabem, muitas crianças elas são excluídas, elas são colocadas à margem do processo de aprendizagem, porque realmente elas não conseguem aprender da forma tradicional, porque elas têm uma questão na leitura e na escrita. E com essa questão na leitura e na escrita, elas acabam realmente tendo mais dificuldade para acessar os conteúdos. No momento em que elas têm acesso a esse conteúdo, elas conseguem ler ou conseguem entender o que aquele conteúdo está transmitindo, pronto, ela resolve a questão e ela vai ter o aprendizado de forma natural e normal, tá? Então, assim, é importante que a gente possa oportunizar nossas crianças com esse aprendizado. E isso não é impossível, isso é fato. E nós trabalhamos para que essas crianças e as pessoas superem essas dificuldades. E nossa associação trabalha com isso, trazendo o assunto da dislexia, trazendo o assunto dos transtornos, para que todos possam conhecer. 10% da população é muita gente. Então, com certeza, quando as pessoas começam a conhecer, descobrem pessoas ao redor, filhos, vizinhos, amigos, parentes, que têm características dos transtornos de aprendizagem. E nesse sentido, é importante o nosso trabalho de conscientização, de busca de novas ferramentas, de busca do que possamos utilizar para ajudar essas pessoas, essas crianças, essas pessoas.
tá? Estamos aguardando aí Roberto Gordilho, que daqui a pouco vai acessar. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho, eu já vou começar a falar um pouquinho sobre essas questões de tecnologia. Então, hoje, a gente percebe que tem muitos aplicativos que podem ajudar, muitos. Esses aplicativos, eles estão disponíveis, tem muitos aplicativos que estão disponíveis na internet, são aplicativos que podem ser baixados e utilizados, seja no computador, no notebook, no celular, né? Então, tanto em celulares que sejam com o sistema operacional iOS ou os Androids. Então, quando a gente procura essas soluções, a gente traz uma diversidade grande. Então, são aplicativos de diversas coisas, para diversos objetivos, tá? Desde a questão de possibilidades de leitura, né? Possibilidades de desenvolvimento da questão, treinamento cerebral, né? Então, tem alguns aplicativos, inclusive, que são utilizados por pessoas que trabalham com as crianças, como as psicopedagogas. Eu só vou verificar aqui um minuto, porque Roberto, ele não solicitou ainda o convite para acessar, mas ele já está online. Então, deve ter acontecido algo para ele conseguir acessar aqui. Mas, enfim, a gente vai conversando sobre o assunto enquanto ele está chegando. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para ele, para que a gente possa... para que ele possa acessar aqui com a gente. Bom, enfim, vamos continuar aqui, o tempo que ele vai acessando aqui, a gente vai conversando. Nós temos alguns softwares, alguns aplicativos que nós trabalhamos com o nosso filho no dia a dia. Então, assim, o principal deles que a gente pode colocar para vocês é a parte do aprendizado mesmo da leitura e da escrita. Então, o que nós percebemos? No dia a dia, eles têm matérias, trabalhos de escola, né, livros que ele precisa acessar, que ele precisa ler. E nós trabalhamos o máximo possível para que ele se torne autônomo. Então, como fazer isso se a principal questão que ele tem é com a leitura? E para você estudar, você precisa da leitura. Então, nós temos algumas opções e o que nós trabalhamos mais aqui é o Natural Reader. Eu vou pedir, tem pessoas da associação que estão aí participando, elas vão escrevendo para mim, né, no chat, o nome de alguns, porque muitas vezes as pessoas perguntam a gente. E, além disso, no nosso site, no site do Dislexia Bahia, a gente sempre coloca matérias, né, sobre assuntos voltados para os transtornos de aprendizagem, inclusive essas dicas, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, podem acessar também o nosso site. Então, esses softwares, por exemplo, esse que eu citei agora, ele faz a leitura para Felipe. De que forma? Então, ele consegue, você baixa ele na internet e coloca no computador, por exemplo. Aí é para o caso do acesso no computador. Então, como é que ele faz? Ele utiliza dessa leitura pelo computador. Quando ele clica nesse aplicativo, o aplicativo lê para ele o que está nessa... Roberto está entrando aqui. O que está nessa tela, né? Então, facilita para ele a leitura. Claro, não vai ser uma leitura muito clara, não é uma leitura interpretativa. Olá, Roberto. Olá, linda. Você percebeu que você está no canal de Priscila, não no Dislexia? Não percebi. Mas tá. Então foi por isso. Então foi por isso que acabou entrando no canal de Priscila e não no Dislexia. Isso. Vamos trocar para o Dislexia? Bom, vamos dar continuidade, você sabe. Ou a gente muda para o canal? É melhor dar continuidade, né? Para a gente poder manter o vídeo, né? Pronto, vamos embora. Vamos dar continuidade, então. Então, eu comecei a falar, né? Porque eu vi que você não estava acessando, então eu comecei a falar um pouco sobre o que a gente trabalha com o Felipe em relação a vários softwares que a gente tem no mercado aí
várias possibilidades que a gente tem, né, hoje para utilizar. Então, assim, até para as pessoas que estão chegando agora, Roberto, aproveitar e explicar um pouquinho que nós temos um canal no YouTube, que nós temos um site, né, do Dislexia Bahia, que é a nossa Associação Baiana de Dislexia, e todas essas dicas que a gente dá também estão lá. E qualquer contato, qualquer necessidade, ou querer entrar na associação, conhecer a nossa associação, nós estamos disponíveis, né? Então, assim, falando um pouquinho, Roberto, eu já comecei a falar para quem está nos ouvindo aí, a questão de como a gente utiliza, ainda mais nesse momento agora, né, de pandemia, das crianças estudando em casa. Então, tem vários aplicativos que a gente utiliza e que esses aplicativos facilitam muito no dia a dia, né? E aí eu comecei falando, entrei no que a gente mais utiliza, eu acho que a gente vê, que é o leitor, né? Então, assim, teve uma facilidade grande que foi a questão esse ano, né? Desde o ano passado, que as opções através das ferramentas realmente de escola, elas estão trazendo, né, aplicativos embutidos de leitura. Então, isso facilitou muito. Mas essa prática também de aplicativos fora é muito importante para que a gente possa somar esses esforços. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque você que interage mais, você que é tecnologia, você que interage mais aqui, né, aqui em casa em relação a essas questões, e falar um pouquinho sua experiência em relação à utilização desses aplicativos aqui, né, no nosso estudo em casa. Me ouve bem? Eu não estou ouvindo o seu áudio. Não está ouvindo o meu áudio? Eu estava, mas agora o áudio ficou longe. Não me ouve mais, não? Não. Está ouvindo, mas estou ouvindo com bastante ruído agora. Volte para o áudio como você estava antes. Não sei se você estava com o microfone. Roberto? Bom, enfim, acho que o Roberto teve alguma parada lá. Bom, daqui a pouco ele entra, eu vou dar continuidade aqui. Agora, o áudio está mais ou menos, mas dá para ouvir, acho que dá para ouvir. Vamos lá. Boa noite a todos, um grande prazer estar aqui mais uma vez com você, contribuindo aqui. Se você não ouvir, você fala, tá? Tá com uma voz estranha, assim, como se fosse, enfim, estranha, mas eu acho que dá para ouvir. Pronto, então vamos lá. Um prazer estar aqui mais uma vez aqui contribuindo com o Dislexia. Uma satisfação poder compartilhar aqui um pouco desse conhecimento e um pouco dessa experiência que nós estamos vivendo aí com o nosso filho, para que outras pessoas possam encurtar o seu caminho em relação a esse momento tão difícil que está sendo a aula online, a aula em casa. E cada vez mais eles precisam interagir com essa tecnologia que está à nossa volta. E hoje existem muitas ferramentas que podem ajudar ao disléxico no seu processo de aprendizado, no seu processo de estudo, tá? Eu vejo que nós temos cada vez mais ferramentas que estão sendo colocadas. E você colocou bem as ferramentas de leitura. Então, uma das dificuldades maiores que o disléxico tem é o processamento da leitura. E hoje existe muita ferramenta. Você veja, vamos começar a falar dos básicos. O Word tem uma ferramenta de leitura, em que ele transforma texto em áudio, e tem uma ferramenta de ditado, que a pessoa pode falar e o Word vai escrevendo. As duas são ferramentas extremamente úteis e que a gente usa com bastante frequência no processo com o nosso filho, porque facilita ele ler textos longos. Tá? A leitura é perfeita? Não é, mas é melhor do que nada. Então, hoje, a gente pode começar falando dessas ferramentas do básico, de utilizar o Word, que a maioria das pessoas tem instalado nos seus computadores. Quando ele vai para a internet, usar o Chrome, por exemplo, que é o navegador que praticamente todo mundo usa, tem um aplicativozinho que a gente utiliza também, que chama-se Natural Reader. Esse Natural Reader, o que ele faz? Ele lê as páginas da internet.
Então, isso facilita muito a compreensão para ele. Se você juntar o Natural Reader com o recurso de tradução do Chrome, que cada dia fica melhor, que já é um recurso muito bom, quer dizer, você praticamente elimina o limite, inclusive de ler inglês, de ler espanhol, de ler por quê? Porque ele traduz tudo para o português do Chrome e a ferramenta do Natural Reader lê isso para ele. Então, a gente consegue quebrar muito dessa barreira de leitura com essas duas ferramentas simples. O Word não é uma ferramenta free, mas praticamente todo mundo tem instalado no seu computador. E o Natural Reader, nós usamos a versão free dele. Tem uma versão paga, mas nós usamos a versão free, que já resolve praticamente o nosso problema todo. Então, essa questão de facilitar a leitura é muito significativa para que o disléxico possa compreender aquilo que está ali, porque a dificuldade dele processar texto longo é grande. Sim, a gente percebe isso, né, Roberto, no dia a dia, porque assim, todas as vezes que ele se depara com textos muito longos, já existe o primeiro obstáculo, que é eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, eu vou passar a tarde toda lendo esses textos aqui, e para eu realmente conhecer, entender aquele texto, vai ser muito mais difícil. Então, assim, já existe uma primeira barreira, né, que é a própria autoestima, né, a própria questão da criança ou do adolescente ou da pessoa com o transtorno de aprendizagem em relação a um texto enorme que ele sabe que ele vai ter muita dificuldade naquela leitura. Mas, por outro lado, a partir do momento em que você lê para ele entende, ele vai trabalhar em cima daquele conteúdo, ele vai desenvolver em cima daquele conteúdo. Então, essas ferramentas facilitam de fato, né? E eu queria que você falasse um pouquinho também, que eu vejo sempre ele tirando foto, né? Então, a gente tem uma outra ferramenta que é muito útil, principalmente quando o aluno está em sala de aula, que não é o caso nesse momento, mas acaba sendo útil também em outras situações, né? No caso do livro, se o livro ele não tiver um ledor para auxiliá-lo, ou se esse livro não for digital, o que é que pode ser feito? Existe um aplicativo que você tira foto, não é isso, Roberto? Me ajude aí, tira a foto e esse aplicativo lê para ele o que está escrito naquele livro, né? E aí, esse aplicativo que é o Voice Dreamer. Voice Dreamer, pronto. Esse aplicativo, a gente também baixou para ele utiliza no celular e em qualquer momento que ele precise, então, por exemplo, muitas vezes ele está na própria escola e aí o professor passa uma atividade de sala e é um texto, né, ou num livro ou de qualquer forma, uma apostila que o professor entrega, alguma coisa assim, e aí, quer dizer, ele não vai acompanhar a sala, ele não vai acompanhar aquela leitura, ele vai precisar pedir ao professor para ler para ele, para que ele cumpra o horário dentro da sala de aula, junto com os colegas. Não é legal, né? Também ele pode sair e pedir para alguém ler para ele, mas o ideal é que ele se torne o quanto mais autônomo possível. Então, a partir disso, ele pode colocar o celular, tirar a foto, com fone de ouvido, ele coloca e ouve, né, a leitura daquele texto com base nesse aplicativo. Isso também acho que facilitou muito, né, Roberto, a utilização dele, a desenvoltura dele em relação ao aprendizado principalmente em salas de aula. O Voice Dreamer ele tem inclusive uma história interessante, porque certa vez apresentaram para a gente um óculos israelense que custava R$12.000. E o óculos você aponta para o texto e o óculos tem um fone, tem um processador, e o óculos é como se o óculos lesse para você. E o que acontece? Inviável, né? R$12.000, sem condição nenhuma de proporcionar isso para ele. Aí eu comecei a pesquisar, eu fiz, olha, se tem um óculos que faz isso, alguém já deve ter inventado alguma outra ferramenta que resolva o problema, talvez de uma forma um pouco mais tosca, menos automática, mas que resolva isso. E eu cheguei nesse aplicativo, que é o Voice Dreamer, que ele faz basicamente a mesma coisa, um pouco mais tosco, mas faz a mesma coisa, que é o quê? Ele funciona extremamente bem. Você fotografa uma página de um livro, por exemplo, ele escaneia isso,
e ele lê o texto que foi escaneado. Então, observe que é um aplicativo extremamente sofisticado, mas de uma simplicidade incrível, porque ele, na prática, ele está lendo uma imagem. Então, ele pega a imagem, escaneia e lê. E resolve o problema, como você falou. Às vezes, na sala de aula, ou até quando ele está estudando, quando ele está fazendo uma atividade que não tem livro digital, o que acontece? Ele precisa ler. Mas ele não consegue processar a leitura. Então, esses aplicativos resolvem o problema do processamento da leitura para ele. E a partir daí, ele entende e começa efetivamente o seu processo de aprendizado. Isso. Nós vimos também, Roberto, que existem muitos aplicativos que são utilizados, inclusive, por profissionais, né, por psicopedagogas, para o desenvolvimento realmente cerebral, no sentido de treino de memória, né, treino de agilidade mental, questões que têm a ver muito com o desenvolvimento realmente da pessoa. E esses softwares, eles são muito interessantes para qualquer pessoa, independentemente de terem transtorno de aprendizagem. Mas, claro, que as crianças que têm o transtorno de aprendizagem, elas devem trabalhar mais para treinar o cérebro, né? É como um treinamento. Eu digo que a gente precisa exercitar. É o que, né, as pessoas costumam dizer. A gente precisa exercitar não só o corpo, como também o cérebro. O cérebro precisa de um exercício. E a gente tem pesquisado alguns softwares. A gente tem pessoas na associação que nos apoiam, como a Érica Dourado, que está sempre com a gente, que é fundadora também da associação. E aí, numa conversa com ela e sobre isso, ela me colocou que tem um software que é Afinando o Cérebro, por exemplo, que tem uma utilização nesse sentido, que pode ser utilizado pela criança, mas que também é muito utilizado em consultório, por exemplo. É utilizado realmente para acompanhamento da evolução daquela criança. Né? De forma realmente... Aí tem uma parte gratuita, mas tem uma parte que você precisa ter um acesso e é justamente utilizado por alguns profissionais para que possam acompanhar a criança no sentido dessa evolução. Eu pesquisei, né, um software que eu acho muito interessante, que eu até anotei que o nome dele é muito complicado. É Lumosity. Ele justamente trabalha isso, né? Memória, a questão da agilidade, de você responder. São jogos interessantes para qualquer idade. De vez em quando eu vou lá e treino um pouquinho, porque eu acho que a gente precisa exercitar também, né? E aí fica também essa dica. E a gente podia falar um pouquinho, Roberto, também sobre a questão dos softwares dos jogos educativos, né? A gente tem aí alguns parceiros, como a Donlexia, né, que trabalha com isso, que é especializada nisso. Então, são softwares e jogos que trabalham com a alfabetização, com a educação. São jogos normalmente bem interessantes, com atividades, muitas vezes. Então, vale a pena quem quiser conhecer no site da Donlexia. Tem pelo Instituto ABCD também, que é um instituto de que a gente utiliza como base para nosso caminhar, né? E o Instituto ele também tem o EduEdu, que é uma solução para a educação, para a alfabetização, muito interessante também. Então, fica aí duas dicas bem interessantes para que possam ser trabalhadas, principalmente para as crianças que são menores, que não é o nosso caso já, mas são crianças que são menores, que estão na fase de alfabetização, ou estão tendo os primeiros contatos com as letras, com formação de palavras. Então, eu acho que é sempre importante, né, Roberto, colocar as crianças desde pequenas, independente de já ter até uma questão de um transtorno identificado ou não, nesse mundo de leitura, nesse mundo que ache divertido a questão da leitura. Isso é fundamental. E aí, para estimular essa questão da leitura, vou botar a leitura aqui entre aspas, mas o amor pelos livros, o amor pelo conhecimento,
Tem um aplicativo também que eu gosto muito, que eu baixei para Felipe, acho que ele até podia usar mais do que usa, mas que é bem interessante, que chama-se Toca Livro. O que é o Toca Livro? O Toca Livro ele é um aplicativo muito interessante porque os livros eles não são lidos por robô, eles são narrados por atores, por profissionais especializados de narrativa, de narração. Então eles têm toda uma entonação, eles têm uma, assim, é quase como se nós estivéssemos lendo para nossos filhos. E é muito interessante esse livro, e ele tem assim milhares de livros lá já disponíveis, narrados. E ele tem uma abordagem, eu acho, muito interessante, porque é aquela história. Hoje, para um disléxico pegar um livro de 200 páginas, de 100 páginas, ler, assim, a depender do nível da dislexia, é impensável. Mas eu sei que aos poucos, isso, cada ano que passa, ele vai superando mais e vai chegar. Mas o Toca Livro pode desenvolver o amor pela leitura, desenvolver o gosto pelo conhecimento, desenvolver o gosto pela literatura, a partir justamente dessa experiência, vou chamar de uma experiência holística até, no sentido de não ser aquela leitura mecânica, no sentido de ser aquela leitura interpretada. E aí eu gosto muito dos livros do Júlio Verne, eu gosto muito dos livros infantis, eu gosto muito dos livros adolescentes, eu gosto muito dos livros de ficção que estão lá, porque você tem acesso ao mundo da literatura de uma forma que você consegue bypassar a sua dificuldade. E olha que o Toca Livros ele não foi feito para disléxico, ele foi feito para pessoas normais que não têm tempo ou não gostam de ler. E a gente aproveita isso para pessoas que têm essa dificuldade, seja ele disléxico, seja cego, seja qualquer dificuldade, ou simplesmente não tem dificuldade nenhuma, mas quer ter o conhecimento e não curte livro, prefere ouvir, prefere ver. Mas para o disléxico ele tem um papel assim muito bacana que eu acho que é fundamental, que é o gostar de aprender, o gostar é o gosto pela literatura. Eu acho que o Toca Livro tem um papel muito forte nesse aspecto. Ele tem uma assinatura mensal, é baratinho, acho que é R$20 por mês, R$19,90, não é. Mas esse é assinado, é pago, tá? E tem um outro aplicativo também que é de leitura, esse é mais resumido, tá? Mas que é 12 minutos. Mas o 12 minutos ele é mais para textos, para livros mais técnicos, para livros mais. O Toca Livro ele tem de tudo. Então ele tem literatura em geral, e inclusive já teve situações de livro que Felipe precisa ler na escola tendo Toca Livro. Aí é fantástico, né? Que a gente une uma coisa a outra, porque uma coisa é ele ter o livro e ficar utilizando do recurso do tradutor, né? Do ledor mecânico, que realmente atende, mas não é 100%. Né? Fica sempre aquela questão, fica sempre uma dúvida de interpretação. Mas, por outro lado, realmente, se você tiver o livro, justamente no Toca Livros, lido por outra pessoa, lido por uma pessoa com entonação, explicando, falando de forma agradável, é outra coisa, né? E, assim, uma coisa que você me lembrou aí, que eu cheguei a comentar rapidamente, mas é importante a gente ressaltar aqui, que muitas pessoas podem não saber, mas alguns aplicativos, algumas ferramentas, na verdade, que as escolas estão adotando, elas podem vir com a funcionalidade de leitura, né, do texto na própria ferramenta. Então, se alguém que estiver aí participando, tiver com filho que tem dislexia ou que tem dificuldade de aprendizagem e tiver com essa situação, ela pode verificar se a ferramenta que a escola está utilizando está proporcionando isso. Porque a gente teve essa feliz surpresa aí, né? O ano passado, quando a escola começou a utilizar o Teams, né? E o Teams, ele tem um ledor próprio. Então, por exemplo, isso facilitou a leitura das provas. Então, a gente já sabe agora que em casa ajudou muito e até mesmo futuramente, quando voltarem às aulas, né? Essas crianças, elas não precisam mais de um ledor. Então, elas podem utilizar a prova, a avaliação digital, através da ferramenta, da plataforma disponibilizada pela escola, né, se for o caso, e realmente conseguir ler dessa forma. Claro, gente, que tudo que a gente está falando aqui
tem possibilidades e possibilidades. A gente sabe que a gente está falando de escola privada, a gente sabe, né, que a gente está falando de situações de uma criança que pode ter um computador, que hoje tem um computador para poder a gente baixar esses softwares. Tem situações em que a criança não consegue nem um celular para poder fazer a atividade escolar. Então, aí são outras questões, né, Roberto, que a gente enfrenta diariamente, que a gente tenta trabalhar com associação, com políticas públicas para que esse universo mude, para que mais possibilidades cheguem às crianças do ensino público e possam realmente, né, desenvolver o seu aprendizado de forma normal e natural. Então, o que nós estamos trazendo para vocês hoje são aplicativos e nós sabemos que tem uma limitação para a utilização desses aplicativos, sim, né? Tem um outro ponto, um aplicativo que eu achei muito interessante, e aí foi uma descoberta nova, recente minha, nas minhas pesquisas aqui, que é um aplicativo que foi desenvolvido, Roberto, por um aluno de uma faculdade, de uma universidade aqui da Bahia, para um curso, né? Um curso de programação, inclusive, na área de tecnologia. E ele desenvolveu um aplicativo no qual você entende o que é dislexia. Olha que interessante. Você consegue, no aplicativo, entender o que é dislexia. Ele faz perguntas para você responder se você acertou, entendeu o que é ou não entendeu. Você passa de nível, né? É muito interessante. E uma coisa também que eu gostei muito desse aplicativo é que ele permite, ele tem um acesso e um foco diferenciado para criança, pais e professores. Muito legal. Então, assim, esse aplicativo chama-se João em Foco. Tá? Ele tá lá no Android para você poder baixar. E ele realmente, eu achei muito interessante porque ele fala sobre o assunto, ele fala o que é dislexia de uma forma leve, até para a própria criança, né? Então a gente sempre fala que é importante que as crianças entendam o que é, que as crianças saibam o que é que existe nesse universo da dislexia, né? Tem muitos vídeos que a gente mesmo posta, tem muitos vídeos que a gente recomenda, do Dyslexia Club, por exemplo. Mas quanto mais a gente, né, tem informação, melhor. E quanto mais a gente puder passar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, é importante. Então isso, Roberto. Tem mais coisas. Fale o que você, sua experiência com essas tecnologias, o que é que melhorou para a gente aqui, né, no desenvolvimento. Né? Nosso filho já está com 14 anos, no ano que vem já entra no ensino médio. Então é um desafio, cada ano é um desafio diferente, né? Sabemos disso. Eu acho que esse ano passado e esse ano está sendo um desafio muito grande, porque esse modelo de aula online, assim, nós podemos nos considerar privilegiados, porque o nosso filho está tendo aula online, e isso é um privilégio hoje que nem todas as crianças, nem todas as famílias têm, mas é muito difícil não ter o relacionamento, é muito difícil não ter o contato, é muito difícil... o processo de aprendizagem sozinho, assim, individual, e nós temos que entender que não é difícil só para o disléxico, é difícil para as crianças, para os adolescentes de uma forma geral. Foi uma quebra de paradigma muito brusca que aconteceu. E a tecnologia, assim, a gente tem tentado criar mecanismos para ajudar nesse processo, para reduzir essa dificuldade, para tornar menos complexo esse caminho, porque o caminho do disléxico, ele já é essa dificuldade de processar a leitura, ele já é um fator que é uma barreira, mas cada dia mais nós vemos que é uma barreira que pode ser superada com recursos, que pode ser superada com os exercícios, que pode ser superada com esforço, que pode ser superada com atividade, com o profissional apoiando o profissional adequado. Mas eu acho que a tecnologia tem um papel importante nesse processo, que é fazer com que as coisas normais do dia a dia possam ser feitas com mais facilidade. Porque, por exemplo, quem é que não gosta ou não quer navegar na internet e encontrar um site que achou interessante e ler aquele site? Coisas básicas que parecem tão difíceis. Às vezes você está com um texto numa pergunta, é um texto longo no livro e você quer responder, e é difícil para quem tem dislexia, a depender do nível, entender quando você chega na quinta linha, na sexta linha, não lembra mais na primeira.
Então, quando você transforma tudo isso em áudio, você vai quebrando uma série de barreiras para ajudar essa pessoa, para ajudar os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos maridos, mulheres, seja lá quem for, a superar essa barreira e mostrar o seguinte, é só uma dificuldade. E essa dificuldade, assim, tem um exemplo muito claro, que assim, eu uso óculos, é o que você sempre coloca, assim, se eu tirar o óculos, eu também não enxergo, eu não leio nada. Esse exemplo é meu, viu? Esse exemplo é meu. Se eu tirar o Pois óculos, é, eu não sou esse ninguém. exemplo é seu. Exatamente, se eu tirar o óculos, eu também não leio nada. Então, Pois é. Então, como é que a gente pode querer, né, que pelo fato de não existir um óculos para dislexia, que essa criança não vá aprender? É um absurdo, né? É um pois é. absurdo, porque não existe óculos para dislexia. Existe uma forma diferente de aprender, uma forma diferente de entender, porque o conteúdo está ali e a criança tem a inteligência suficiente para entender, para se desenvolver, né? E que isso é muito importante. E aí, você falando da questão também do site que a gente vê os livros, que a gente consegue trabalhar com as crianças em relação a livros e os livros lidos de forma interessante. Tem uma outra prática que a gente acabou adotando, né, Alberto? Que é recente essa prática, mas é uma prática que a gente já viu que dá alguns resultados positivos, que é, após a leitura, né, de um livro, vamos, então, entender o que foi aquele livro. Vamos conversar sobre aquele livro, né? Então, assim, é legal por quê? Porque a criança começa a processar e a formar na sua mente, né, tudo o que ela vivenciou naquela leitura. E ela consegue ali também, a partir do momento em que ela vai externar, a gente consegue trabalhar o desencadear. Então, vamos lá. Como é que começou o livro? Da partir daí veio o quê? E no meio desenrolou o quê? E como foi a conclusão daquele processo? Né? Para treinar na criança, a partir do momento em que ela vai expor algo ou ela vai pensar em algo, ela ter esse pensamento ordenado, né? Ela conseguir entender que existe uma cronologia ali no que ela leu e que ela vai poder expor daquela forma, né? Então, eu acho que isso também tem trazido uns resultados positivos, né, para a gente, como dica aí. E eu acho que é uma prática muito interessante que a gente pode sugerir aí para as pessoas que têm transtornos de aprendizagem, tá? Eu acho que um ponto importante de reforçar também, Priscila, é o seguinte: a tecnologia não faz milagre. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que correr atrás, a pessoa tem que. E, se for possível, os pais devem ajudar, incentivar e estimular esse caminho. Porque muitas vezes o filho até quer, mas o estímulo é fraco. Então, eu acho que a família tem um papel muito importante em estimular, em incentivar, em dar força, em ajudar, literalmente ajudar, porque às vezes ele se bate numa configuração que é simples ou que não funcionou, e cada vez mais é importante mostrar o seguinte: vamos superar, porque a dificuldade faz parte de toda a vida. E a tecnologia está aqui para ajudar, mas não para substituir. A tecnologia ela vai ajudar, como nos ajuda em diversas ferramentas da nossa vida. Nós dois, por exemplo, usamos uma tecnologia que tem muitos anos que foi inventada, que é o óculos. Em algum momento, se a gente nascesse na Idade Média, a gente não leria. E não leria não é por nada, é porque a gente simplesmente não conseguia enxergar as letras. Tá? Então, assim, mas eu acho que esse buscar é do indivíduo, é de cada um, e nós temos que estimular isso cada vez mais. Mostrar a eles o seguinte: olha, tá aqui, agora você tem que fazer, porque se não fizer, não adianta a tecnologia no mundo que vá substituir o fazer. Sim, sim. Então, assim, só para a gente encerrar aí, né, que já estamos com algum tempinho aí de live, para as pessoas que chegaram depois, que a gente falou também, nós fundamos uma associação junto com alguns pais, alguns outros pais, né, e pessoas ligadas à questão dos transtornos de aprendizagem, que é o Dislexia Bahia, que é a Associação Baiana de Dislexia, e nós trabalhamos em prol dessas crianças e dessas pessoas. Nós fazemos eventos, nós fazemos palestras em escola, levando o conteúdo,
né, trazendo à tona essa informação que é importante para que nossas crianças possam ser aceitas, ser incluídas e também que os educadores possam considerar e utilizar de práticas importantes e entender que cada um aprende de uma forma. Todos aprendem, né? Cada um aprende de uma forma. Então, esse é o nosso trabalho. Quem quiser conhecer um pouco mais, pode ir no nosso site, slexbahia.com.br. Temos também o canal no YouTube e no Instagram também. Aliás, essa live deveria ser no canal do Instagram, mas eu acabei entrando, acessando pelo meu canal pessoal. Mas a gente vai disponibilizar de qualquer forma no canal do YouTube. Quem quiser compartilhar, mandar para pessoas que identifiquem. Com certeza, se você olhar um pouquinho, você vai achar alguém que está ao seu lado, né? Ou que passou pelo o seu momento de aprendizado em algum momento aí da sua vida e que... Será que aquela pessoa tem dislexia? Provavelmente sim. Por quê? Porque são muitas pessoas, 10% da população é muita gente, e pessoas que acabam não identificando que tem dislexia e acabam tendo muita dificuldade de aprendizagem, acabam por não conseguirem aprender da forma tradicional, muitas vezes repetindo o ano, acabando saindo da escola, né? Não acompanhando os colegas e futuramente, muitas vezes, também tendo algum tipo de problema profissional até. Então, é muito importante que essas pessoas entendam, né, o que é e como trabalhar, que existem formas de você trabalhar, formas de você desenvolver e aprender de formas diferentes. Ok? Roberto, muito obrigada. Eu queria que você desse aí o último tchauzinho. Muito obrigada mais uma vez pela participação. Pai super presente, né? Participante aí também de nossa associação, junto com os outros pais, né, que fazem parte. Muito obrigada por sua participação nessa live. E o canal está aberto, né, para novas e outras oportunidades. Não, agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando desse tema, trazendo esse tema e só reforçar com todos que assim, o apoio da família é fundamental e ajuda muito no processo de desenvolvimento da criança, do adolescente, do adulto, seja lá de quem for. Então, famílias, apoiem seus filhos, seus irmãos, seus maridos, porque isso é fundamental. Ok, muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.